Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo, como você já sabe, Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski e hoje vamos terminar o livro 4, o que não quer dizer que a gente está perto do final do livro, tá bom? Longe disso. É isso aí. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan. Segue a gente aí nas redes sociais. Eu tô aqui com a Carol Simão, que vai dar o seu bom dia agora. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem, pessoal? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando você está ouvindo esse áudio. E eu sou a Carol Simão, @somente Carol lá no Twitter. Nas outras redes sociais é mais difícil me encontrar, então me segue lá no Twitter e de lá eu te encaminho para as outras redes sociais. E estamos aqui com esse livro que, sei lá o que pensar. Ele me deixa muito confusa. Fyodor Dostoiévski me deixa confusa. Mas a gente já vai falar sobre isso. Você não curtiu os capítulos de hoje? Eu achei bem legal. Assim, me esclareceu alguns fatos, mas não curti. Não curtiu. Tava um livro de menininha e aí voltou. Então, assim, a narrativa do Dostoiévski, ela é muito precisa e em nenhum momento te confunde. Caramba, ele mudou de estilo, não é isso. Mas, eu não sei, eu tô gostando da narrativa, da história, não é isso que não me cativou. É só, acho que o protagonista ainda não me cativou como eu gostaria que já tivesse me cativado. O protagonista eu tô achando que é o Aliotia, mas sei lá se vai ser ele até o final, né? Vamos ver. Exato. Então, pelo menos nessa parte, durante todos esses livros, né, que a gente tem lido, é bastante a visão dele, né, a vida dele e que cara sem sal. Eu acho que em algum podcast eu falei que ele me lembrava, mas não, longe disso. Ai, que cara chato. Ai... Vamos lá, a gente vai abrir com o capítulo 5, Os Corações Partidos no Salão. Lembrando que o livro 4 já se chama Os Corações Partidos, né? Uhum. O Alexei Fyodorovich, nosso querido Aliotia, ele estava na casa da senhora Koklakova, que eu, felizmente, descobri que também se chama Katerina, né? Que bom. Pois é isso aí. Porque essa é a verdade, gente. Quantos Tiagos... Quantos Fernandos, quantas Renatas, quantas Caróis você conhece na sua vida? É impossível você só conhecer uma, entendeu? É impossível. Isso é interessante. Mas tá bom, vamos lá. Ele tinha acabado de receber aquela mordida, né, de um escolar. E ele tava na casa da senhora Coca-Clova, e porque ela tinha mandado chamar ele. Aí tem toda aquela coisa, né, da Lisa, que aparece. A Lisa é a filha dela. Que ela tinha enviado uma carta de amor para Alexei, o Alexei também falou, olha, eu vou amar você, mas é daqui a pouco, hoje os meus interesses são outros, aí tem toda aquela coisa de limpa o dedo aqui, o machucado ali, Ok. Começamos esse capítulo sabendo que a Katarina, a Ivanovna, e o Ivan estão na mesma casa que o Alexei, o que ele acha já legal, porque ele já tinha que conversar com ela. E assim, eu já não lembro a razão por quê. Eu leio tanta coisa junta que acaba até confundindo um pouco. Mas ele ia encontrar ela. A senhora Kuklakova, ele foi visitar ela porque ele tinha que fazer a visita lá. A Lisa tinha até falado, você tem que vir aqui pela carta que ele recebeu. Quando ele chegou lá, surpreendentemente, ela fala, olha, a Katerina tá aqui, você não sabe quem mais tá. O Ivan. Então os dois estavam lá e eles estão conversando e a dona Koklakova aí, ela tá achando que eles estão se resolvendo porque ela vai deixar o Dmitry para ficar com o Ivan, que é o que ela quer, inclusive. Ela quer incentivar a outra a aceitar essa ideia, porque ela gosta muito do Ivan, acha ele a última bolacha do pacote. Então tá aí os três, né, o Alexei, a Lisa e a senhora Coca-Clova, e aí entra a Katarina e o Ivan. E eu já até escrevi aqui, do jeito que o Ivan ele é descrito, eu pus assim, não acredito em Ivan. Não acredito nessa imagem que ele está passando, entendeu? Ele é bem falso, né? Claramente. Ele é aquele cara falso que parece que engana todo mundo mesmo, mas ele é falso. Pra gente leitor, a gente percebe muito bem isso. Exato. E aí a Ivanovna, né, a Katarina, ela vem com todo um discurso de que vai abrir mão
de se casar com Dmitry. A senhora Coca-Cola até fica feliz. Ai, que bom! Ela, não, mas você não está entendendo. Eu estou abrindo mão da minha felicidade para vê-lo feliz. Ele pode ficar com a Grunchenka, mas quando ele se cansar dela, o que vai acontecer? Ele vai vir para os meus braços e vai encontrar em mim uma irmã. Eu falei, mano, essa menina tá muito fumada. Como assim? Se ela ama o cara e vai ser uma irmã pra ele. Ela diz que ela não vai abandonar, né? Que vai continuar casada com ele e que tudo bem ser corna. É mulher de malandro. Eu estarei aqui o tempo todo. Ele pode seguir a vida dele normal, mas ele ainda vai ser o meu marido e tal. E o que me surpreende muito é que o Ivan parece que concorda com isso. Pelo menos ele fala. E a Caterina fala, o Ivan concorda comigo. Queria ouvir a sua opinião, senhora Alyosha. Senhora Alexei, Exato. né? Que ela até chama ele às vezes de Alyosha. E ela, ai, desculpa falar Alyosha. É tipo apelido, né? Não pode. O que eu achei interessante, assim, é porque não fazia muito tempo que ela conhecia o Alyosha, né? Pelo menos não a fundo, porque ela já tinha sido apresentada a ele e tal. Até no começo do livro fala que ele não se sentia muito confortável na presença dela. Mas essa importância que ela dá pra opinião dele, sendo que ele ainda é um moleque, entendeu? Eu não entendi muito isso. E sei lá se ela queria a bênção episcopal. Talvez. Mas é estranho, porque ela fica insistindo, não, eu quero a sua opinião, a gente tá concordado aqui, mas eu quero saber o que você pensa e tal. E antes dele dar a opinião dele, o Ivan, ele fala, infelizmente devo partir amanhã para Moscou, deixá-la por muito tempo, essa viagem é indispensável, disse Ivan. E ela responde, eu acho que meio que no susto que ela pega essa informação, e diz, meu Deus, que felicidade. E eu li naquele, pus a mão na boca agora, né? Não devia ter falado isso. E aí depois ela tenta até se corrigir, fala, não, olha, não é que eu tô alegre que você vai embora, não. Deixa eu me explicar, é que a minha tia e a Agatha era a irmã dela, né? Elas moram lá e elas estão achando essa situação toda horrorosa e tal, e aí você vai poder ir lá agora e conversar com elas e explicar tudo que tá acontecendo, e aí eu vou, enfim, ficar tranquila, mas eu não tô feliz porque você vai embora, não, porque ela tinha acabado de exaltar ele pra caramba e tal. Sim. Ela tava tão interessada na opinião do Alyosha, que ela fala, eu vou lá escrever a carta pra você mandar. E aí a outra Caterina, que é a Coca-Cola, fala, mas você não tava super esperando aí a opinião de Alyosha? Ele nem falou ainda, você já tá saindo do quarto? Aliás, essa senhora Coca-Cola, ela é uma personagem muito interessante dentro desse contexto, porque tá todo mundo muito polido, falando, tomei tal decisão, e ela fica cortando, né? Ela fala, mas como assim? Não, minha gente, mas as coisas são assim. E é isso mesmo, entendeu? Porque me dá um nervoso muito grande. Eu sei que esse livro ele foi escrito num século passado, onde a gente não tinha internet e a velocidade que a gente tem hoje das coisas. Mas esse negócio de mandar-lhe uma missiva para que você diga a fulana que daqui 3 dias me encontre na Praça Central. E você não sabe se a pessoa vai ou não vai. Isso me dá uma ansiedade muito grande, entendeu? Porque se eu fosse a Agatha, por exemplo, a irmã da Catarine, eu já tinha vindo de Moscou há tempos. Ela já não era grande amiga do Dmitry? Eu já tinha vindo dar na cara dele há muito tempo, entendeu? Então, assim, é outro contexto, outra mentalidade, né? Outro continente, né? Então, a gente tem que entender que é diferente. Mas, enfim, antes dela sair pra construir a carta dela lá, enfim, o Alexei dá a opinião dele. E o que você achou? Na minha leitura foi assim, ele colheu informação de todo lado. Então lembra que ele conversou com o pai, que tá falando uma coisa, o Ivan fala outra, o Dmitry fala outra, a própria Caterina fala outra. E aí ele foi juntando essas informações e na minha cabeça o que foi mais importante disso é que ele tem seus 19 anos. Então ele ainda é muito imaturo para lidar com toda essa informação. E aí, assim, dentro da cabeça dele é aquilo, ele simplesmente acreditou em todo mundo, construiu ali uma verdade que talvez não seja tão longe da verdade mesmo, assim, porque claramente está todo mundo tentando se enganar ali. E aí ele fala, olha, na verdade eu enxergo que a Caterina ela tá apaixonada pelo Ivan e que ela não deveria ficar com o Dmitry. E a Caterina ela fica super quase irritada com isso, ofendida ou sei lá, e ela fala, não, imagina. E aí sim que ela fala, meu papel foi ouvir, ela lembra da Grunchenka, né? E aí, você se engana, meu bom Alyosha. O Ivan fala aqui, né?
E ele fala, não, você se engana. Katerina Ivanovna jamais me amou. E aí ele começa a falar, eu nunca fui amigo dela, em momento algum seu orgulho não precisava de minha amizade. Um pouquinho mais abaixo, meu papel foi ouvi-la falar de seu amor por Dmitri. Enfim, vou embora, mas saiba, Katerina Ivanovna, na verdade, você só ama ele. Quanto mais ele a ofende, mais você o ama. É isso que parte o seu coração, você o ama da forma como ele é, da forma como ele a ofende. Se ele se tornasse bom, você logo abandonaria e deixaria de amá-lo. Mas você precisa dele para contemplar incessantemente a sua fidelidade heróica e reprovar-lhe a infidelidade. E acho que a leitura do Ivan é boa, né? Da Katerina, pelo menos, né? Sim, mas o que eu tô... Tem alguma coisa, tem algum caroço nesse angu que a gente ainda não pegou. Porque o Ivan, até uns capítulos anteriores, ele estava disposto a tudo para ficar com a Katerine. Mas ele declara o amor, ele fala, eu amei, eu amo muito ela, mas ela não quer saber de nada de mim. E é isso que ele discorda do Alyosha, porque ele fala, vocês dois se amam, vocês deviam ficar juntos. E o Ivan fala, olha, eu nem devia... Aliás, eu sei que não deveria dizer nada disso. Haveria mais dignidade em mim se eu simplesmente a deixasse, e isso também seria menos doloroso para você. Mas agora eu parto para longe e nunca mais vou voltar, pois é para sempre. Não quero mais ficar perto desse dilaceramento de corações. Aliás, eu não poderia acrescentar mais nada, tudo está dito. Adeus, Katerina Ivanovna. Você não pode me querer mal, pois sou 100 vezes mais punido do que você. Punido ao menos pelo simples fato de que nunca mais a verei. Então ele ama muito ela. Adeus, não tenho necessidade da sua mão. Você me fez sofrer de forma muito consciente, é verdade? Para que eu possa perdoá-la nesse instante. Eu vou perdoá-la mais tarde, mas agora eu não preciso da sua mão. E aí ele bate e vai embora. O Alyosha fala, não, Ivan, volta. Mas ele vai embora decidido. E a Koklakova, ela fica, olha que homem maravilhoso. Ele toma uma decisão, ele é super sábio e tal. Não consigo acreditar no Ivan, não consigo. Ele é um cara Mazov. Eu não sei se ele recebeu um dinheiro, eu não sei. Por que ele tá indo pra Moscou, pra começo de conversa? Por quê? Eu precisava dessa informação, entendeu? Não sei então, ainda. assim, o que eu acho é que tem alguma coisa aí, e óbvio, a gente só tá no início aqui, a gente pode fazer qualquer tipo de especulação. Mas eu acho que ele tá... Foi nessa parte que eu escrevi, não consigo acreditar em Ivan. Mas você acha que a Katerina gosta dele, não? Gosta a ponto de... Não. Eu acho que a Katerina, ela gosta do Dmitri e tudo que ela tá falando nesse aqui... esquema de mulher de malandro mesmo. Infelizmente, porque ela é burra e ela não sabe o que ela tá desejando pra si. Mas, né, cada um com seu cada caos. Mas, assim, o Alyosha, pra mim, neste momento, ele é a pessoa mais sensata desse diálogo. Porque é o que você falou. Ele colheu as informações aqui e ali, ele ouviu o que cada um tinha a dizer, não necessariamente a verdade, apesar de que as pessoas confiam muito nele e se abrem com muita facilidade, e ele realmente acredita que os dois têm que ficar juntos. Talvez o negócio da Katerina é o orgulho dela, entendeu? Porque, querendo ou não, o Dmitri, ele é um oficial. Isso aqui é tudo especulação, gente. Eu posso estar viajando na maionese e tudo bem, entendeu? Conforme a gente vai lendo, a gente vai saber aqui o que vai acontecer. Óbvio que, pelo visto, o Ivan é um grande ator ou ele tá realmente sendo sincero. São duas hipóteses. Pra mim, ele está enganando todo mundo, porque ele tá fazendo essa saída dramática, toda teatral. Foi bem mexicana a coisa aqui, né? Então, o Alyosha ficou super mexido. A Katerina também até fala que ela sai aqui, porque ela ficou ofendida com a opinião do Alyosha e vai chorar num quarto. Ah, pelo amor de Deus. É legal que o Alyosha parece incomodado. É muito engraçado essa parte. Depois que a Katerina sai, ele fala, mas ela chorou, ela está ofendida novamente, exclamou Alyosha. Não acredite nas lágrimas de uma mulher, Alexei Fyodorovich. A Koklakova fala, né? Ela é mulher, né? A Koklakova é tipo aquela tia que toda a família tem, que é enxerida e mete o bedelho na vida de todo mundo, desbocada. É essa mulher aí que eu tô imaginando. Eu também imagino, mas também imagino que ela tenha já vivido muita coisa na vida dela e por isso que ela se pôs nesse papel. Mas é exatamente por isso, vou falar que uma loucura. A gente tá gravando esse dia e depois o tanto pode até olhar e falar, não, a Carol tava errada ou a Carol tava certa. Pra mim, a Katerina e o Ivan estão de complô. Pra acontecer alguma coisa mais drástica, é isso?
Exato. O que é essa drasticidade, não sei. Mas pra mim, os dois ficaram extremamente ofendidos com a pequena opinião do Alexei. Sendo que ele estava sendo tão aguardado. Então, pra mim, esses dois estão juntos de alguma forma. Talvez não amorosamente. Talvez a Agatha Christie esteja muito em minha mente. Mas, pra mim, esses dois estão de tramóia. Beleza, vamos ver. Vamos ver. Bom, e aí pra acabar esse capítulo acontece uma coisa que começa a explicar aquele carinha que jogou pedras no Alexei, né? Pois é. Antes do Alexei ir embora, a Caterina chama ele e fala, você tem uma missão pra mim. O pessoal é cheio de usar ele de garoto de recados, né, coitado? E ele trouxa vai, né? Aí falou, olha, lembra que ela conta uma história que o Dmitri agrediu, puxando pela barba, um capitão lá reformado e tal, que tinha virado praticamente um mendigo quase, um pobretão, tudo, mas enfim, é um aposentado aí da guarda, ou sei lá, capitão sei lá do que. Uhum. Ele se chama Snegiriov. Isso. E aí teve um caso que eles estavam lá, acho que num boteco, alguma coisa assim, rola uma briga e eles saem. E, a princípio eu não lembrei de nada, mas depois eu lembrei que o próprio pai dele tinha pedido pra Grutchenka montar um esquema pra ferrar com o Dmitri, você lembra? E aí rolou que o Dmitri descobriu e aí rolou uma briga com um cara. Foi lá no começo do livro. Verdade, Esse cara isso aqui, mesmo. porque ele foi explicado... Olha. Mais pra frente explica que a Grutchenka tinha a ver, aí me lembrei desse detalhe, enfim. O fato é que esse cara foi desonrado publicamente, puxado pela barba pelo Dmitri, foi super violento, só que na saída do bar, quando eles estavam brigando, o filho desse cara aí tava na rua, e aí ficou pedindo pelo amor de Deus pro Dmitri parar de agredir o pai dele. E aí falar, era um filho que tava saindo da escola. Eu falei, certeza que é aquele que jogou a pedra, né? E de fato a gente vê que se comprova na leitura de hoje mesmo. Isso mesmo. Por que isso vem à tona? Porque a Caterina ela tá emocionada com o fato, muito incomodada. E aí ela falou, me leva pra ele, eram 200 rublos, né? Isso, 2 notas de 100. 2 notas de 100, que aparentemente é muito dinheiro. E fala que é meu, não fala que é do Dmitri, não. Porque eu quero compensar ele pela humilhação que ele passou, ou alguma coisa assim. Mas se eu for lá, ele não vai me ouvir. Você tem muito mais tato, vai lá, dê o endereço e, por favor, faz ele aceitar esses 200 aí. Que cara é essa, Carol? Não, porque assim, a mulher tava aos prantos, falando que ela tava tendo uma crise nervosa. E de repente, vem cá, tô aqui, um dinheirinho, vai lá e conversa com fulano, ciclano e beltrano. E tá tudo bem. E o Aliotti, nem questiona, você está bem? Como você está se sentindo? Ele fala, beleza. E vai embora, entendeu? O sentimento dela é tudo compartimentalizado, cara. Então, as pessoas são muito robóticas, sei lá. E ou falsas, assim, né? Vamos ver. Né? Bom, e assim a gente encerra o capítulo 5. Assim, que eu achei interessante, porque pra mim as máscaras do Ivan e da Caterina caíram. Posso estar errada? Posso, mas vou continuar com essa afirmação. Lembrando que a Lisa, se o Elliot é um adolescente, ela é pior ainda, né? E no meio desse meio todo... Mas cabe com a idade dela, né? Cabe, total. Não, então, porque nesse meio todo tá acontecendo crises externas e ela fica, mas e eu? Ninguém vai olhar pra mim? Eu que vou ter uma crise nervosa aqui? E a mãe dela fica, pelo amor de Deus, para com isso, eu tô enfrentando aqui um problemaço. Se controla aí. E aí, eu falei, ok, isso é uma adolescente mesmo, que olha muito pro umbigo. Mas é legal, porque nessa conversa aí, eu acho que foi a Koklakova que falou, Alexei, você é um anjo. Alguém falou que ele era um anjo. E ela tá ouvindo pelas beiradas aí a conversa. E ela fica, por que ele é anjo? Por quê? Porque na cabeça dela estão falando dela, né? Sei lá. Isso eu achei interessante, que realmente é muito adolescente mesmo. Mas tá valendo, né? Nem tudo gira em torno do nosso umbigo, né? Quase nada. E aí, só as contas, essas aí não tem jeito. Mas tá bom. Começamos o capítulo 6, né? Os corações partidos no cubículo. O Aliotti, ele ficou muito chateado com toda a situação que aconteceu na casa da senhora Kaklova, né? Mas ele tá ainda tem a preocupação do mestre dele, né? Que tá moribundo lá e ele quer logo voltar pro mosteiro. Uhum. Mas agora ele tem mais uma missão da qual ele não consegue dizer não. Vamos lá, Aliotti, tem que aprender a dizer não nessa vida.
ele vai lá na casa desse tal capitão entregar o dinheiro. Mas tem um detalhe antes dele chegar nessa casa que pode passar despercebido aqui, mas nada que autores escrevem em livros, pelo menos os bons autores, deveria ser aleatório. Uhum. Nota aqui que a missão que Katerina Ivanovna lidera levava à rua Oziornaia. E o irmão Dmitri morava precisamente em um beco próximo. Interessante que as pessoas moram perto ali. E certo. Aí o que acontece? Ele aproveita e fala, vou lá ver se o Dmitri tá lá. Eu acho que ele não está mesmo, mas ele vai, ele encontra os donos da cabana. Pelo que eu entendi, o Dmitri acho que aluga um quarto dos fundos ou do lado, alguma coisa do tipo. E aí ele pergunta para as pessoas e eles respondem, tem 3 dias que ele não dorme aqui, talvez tenha partido para algum lugar. E aí o Alyosha, ele pergunta, será que não foi na Grutchenka? E meio que ele, de vez em quando ele tem uns picos aí de sabedoria ou de sagacidade. E aí ele pergunta não porque ele realmente queria saber, mas ele queria sacar qual era desses vizinhos aí. E aí ele descobre que aparentemente os vizinhos gostam e protegem o Dmitri, porque foi meio que uma resposta combinada, no sentido de que talvez nem seja verdade, talvez até que ele esteja lá, não sei. Mas enfim, só passa isso e aí depois ele vai para casa desse capitão aí. Mas aí a gente tem vizinhos que gostam dele, de alguma forma protegem o Dmitri e moram, não sei se o fato dele morar perto desse capitão ou não vai ser importante ou não para a história. Tá certo. Eu não tinha olhado com esses olhos, mas é verdade. O Alyosha finalmente chega na casa desse capitão, e que triste, né? Saber que realmente existem pessoas que vivem numa situação tão precária, né? E imunda, que essa é a verdade, né? Ele chega na casa, ele é recebido. E diz que toda a casa do capitão se resumia a um quarto, né? É um cortiço mesmo, né? É bem triste. E assim, a casa cheira mofo, tem algumas janelas, mas as janelas estão fechadas e é tudo assim, eu penso num ambiente muito escuro, úmido, fedido, né? Onde a doença paira ali, né? E aí a gente já descobre que a família do capitão, apesar de tudo, é uma família que tá ali toda junta. E diferente do Crime e Castigo, por exemplo, também do Dostoiévski, quando ele narrava, sei lá, aquelas famílias onde tinham as prostitutas, parecia que era cada um por si e Deus por todos, né? E aqui, lendo esse capítulo, você vê que a família do capitão, apesar de viver uma vida muito precária, tá juntas, né? Não necessariamente se amam. Mais pra frente eu até diria que sim. Mas eles estão juntos. E eu achei isso interessante, né? Porque unidos pela desgraça, né? E aqui, pelo que eu entendi, o capitão tem pelo menos 4 filhos. Eu acho que são 3, Carol. É a esposa dele, que é ela meio louca, e ela tem uma... Isso. Eu não entendi se ela não tem uma perna ou tem um problema que faz com que ela não consiga andar, mas ela tem... Ela tem os pés ressequidos. Isso, e é louca também, loucaça. Nossa, tem uma parte que ela começa a falar de verdade, você fala, onde essa mulher tá indo? E aí ela tem 2 filhas, uma Revoltes São 2 ali, né? mesmo? Eu acho que é. A Varvara, ele fala 2 vezes dela. Tem a Varvara. E tem a esposa, que é a Arina. E a Nina, não é? A Nina é a menorzinha, que fala pouco. Então, e tem a Corcunda. Mas não é a Varvara que é assim? A Nina é a mais bonitinha. Agora eu não sei. Eu acho que é. Bom, ele tem pelo menos 2 filhas e um filho. Que tá meio escondido, né? A hora que o Alyosha vê, ele tá atrás de uma cortininha lá, de um lençol. E aí ele acaba se acusando, mesmo. Ele fala, pai, ele veio aqui pra me pegar ou pra me acusar pro senhor, porque eu agredi ele. Exatamente. Aí tem toda aquela situação, né? Quando o menino, ele não aceita a ajuda do Alyosha, o Alyosha pergunta, o que eu fiz pra você? Você é um Karamazov. E aí dá a dentada nele, né? Quando o Alyosha chega, o Alyosha obviamente não sabe que é o menino, né? O que está na casa do menino que deu a dentada nele. Aí ele já suspeita, ele fala antes que ele suspeita que foi ali, mas ele não tem a certeza. Sim. Ele começa a conversar com o capitão, né? Que vê que vive numa situação ali deplorável. E aí o menino aparece, né? Ele tá aqui por causa de mim, pai. E aí o pai, mas o que você fez? Eu dei uma dentada nele. Ele, eu vou te açoitar então, menino. E o Alyosha, como um bom cristão, né? Fala, não precisa. Eu quero entender o que tá acontecendo e tal.
Só que as mulheres da casa, elas meio que estão muito estressadas com toda aquela situação, né? Ó, o nome da outra filha é Nastácia. Então são 3 filhas, é isso? Onde você pegou isso aí? Tá na página 226. Ó, tem a filha Corcunda, e tem uma filha que está na janela, e tem essa Anastácia. Não é a Nina, não? Então, não sei, gente. É muita confusão. Aqui eles podiam dizer, o cara tem 4 filhos, são fulano, ciclano e beltrano. Não ia ser mais simples? Eu não sei, porque é Anastácia Petrovna, nem tem o mesmo sobrenome deles. Isso aqui foi a esposa do capitão falando as loucuras dela. Eu acho que ela tá falando de outra pessoa, não sei. Porque ele fala, Alexandre Alexandrovitch é um homem de boníssimo coração, mas Nastácia Petrovna é um inferno. Não sei se ela tá falando de um terceiro. Pra minha cabeça ele tem um menino e 2 meninas, mas vamos lá. Não vai mudar nada pra nós. Por enquanto não, né? O capitão começa a perceber que a família ali tá ficando meio exaltada com a situação, porque, enfim, ele foi muito humilhado, e aí ele leva o Alexei pra fora. E basicamente esse é o capítulo 6, né? Ele fala que vai agredir o filho, mas depois ele fala, você tá louco? Você acha que eu vou bater no meu filho? E a gente percebe que ele meio que entende o filho, até talvez concorde com a reação do filho, né? Essa saída dele, que ele fala, não, vamos lá fora, tem 2 motivos, né? O livro fala, a gente precisa conversar longe das pessoas ouvindo, porque o que a gente vai conversar eles não podem ouvir. Mas eu percebo também que tem um quê de, preciso sair desse ambiente, sabe? Porque logo que ele sai, que é o próximo capítulo é ir ao ar livre, né? Porque o outro era os corações partidos no cubículo, e agora é os corações partidos ao ar livre. A gente percebe que ele cansa também da casa dele. Ele tá cansado que ele precisa de ar livre. O ar livre não é só o ar físico, né? É um descarrego, né? Ali pra ele, é uma escapatória pra ele. Isso. E aí ele começa a contar a história da vida dele, né? Que ele serviu, que infelizmente ele acabou se perdendo na vida, mas que ele é muito apaixonado pela esposa dele, e que a esposa dele, apesar de ser louca, ela não é aquele tipo de mulher que fica reclamando, pelo contrário, ela sente dores e fica na dela, porque ela não quer preocupar ninguém da família. Aí ele fala de uma filha que veio de São Petersburgo, e ela não conseguiu voltar, porque acabou o dinheiro que ela tinha, e aí ele sente muito por ela ter parado os estudos. Aí tem a outra filha que é muito doente, e aí ele vai contando a desgraça. E aí ele conta que infelizmente ele se envolveu aí com o Dmitri e que ele não pôde honrar com o Dmitri tratou ele muito mal. Aqui, ó, achei. Na página 228 ele fala assim: aliás, você está certo, Tiago. Aliás, julgue por si mesmo, você acaba de sair de minha casa. O que você viu? 3 mulheres. Uma inválida e extravagante de mente e outra inválida e corcunda. A terceira é válida, mas é inteligente demais. É isso mesmo, você tá certo, Thiago. São 2 filhas e um filho. Tá certo. Ele considera a ideia de um duelo, né? Que provavelmente era um negócio comum da época. Não, vamos marcar um duelo com o Dmitri. Mas ele fala, como que eu vou duelar? Porque se eu perder, a minha família vai ficar sem mim e eles precisam de mim. Por mais que eu seja um desgraçado, pobre, caramba, eu sou o sustento deles. E se eu me ferir, ferrou, porque eles vão ter mais uma boca para sustentar ainda, e como é que vai resolver isso? Então, eu não posso me arriscar num duelo. Ele é meio covarde, né, esse cara. E assim, ele é pai, né, porque ele tá pensando na família dele, né, e eu acho que o Alex, ele nunca tinha visto isso, né, porque a figura de pai que ele tem é péssima, né. E aí que explica as coisas, porque ele fala, não, eu posso entrar na justiça contra o seu irmão, por exemplo. E aí ele fala, não, na verdade não posso. E aí ele fala assim, ó, e a Grafena Alexandrova me chamou e me ameaçou. Essa daqui é a Grutchenka, não é? Isso. Então, e a Grutchenka me chamou e me ameaçou. Se você der queixa, eu vou contar a todo mundo que ele o castigou por você ser corrupto. Então quem vai ser preso? Ora, só Deus sabe quem é corrupto, sob as ordens de quem eu agi. Não foi segundo as instruções dadas por ela e por Fyodor Pavlovitch? Aí que eu linkei com aquele começo do livro lá. Eu falei, é isso mesmo. E aí ele falou, eu até perdi emprego. Além disso, ela disse, vou despedi-lo definitivamente, você nunca mais receberá um kopek de mim. Enfim, ele tá se agarrando a qualquer coisa que dá algum dinheiro para ele. Ele fala, seu pai também me despediu por outro motivo e quer até mesmo me processar usando os papéis que eu assinei
Então ele entrou no meio da falcatrua junto com os dois e se deu mal. Então Muito ele não mal, pode né? entrar nem na justiça porque ele tá envolvido na maracutaia. Pois é. E aí ele conta que esse foi o motivo pelo qual o Dmitry puxou pela barba, né? Que foi uma coisa absurdamente Humilhante, né? humilhante. E que depois que o filho dele viu essa cena, o menino mudou muito, né? Ele fala, eu sei que o meu filho é um problema, né? Assim, trocando aí os miúdos. E o Alexei até fala, olha, eu acho melhor ele não ir pra escola, porque ele pode morrer ou ele pode matar. E ele fala, eu sei de tudo isso. Mas ele tá fazendo isso porque ele também tá ferido, né? Ele também se machucou nessa, né? E aí ele fala que esse passeio que ele tá dando com o Alexei, ele faz todas as noites com o filho. E ele até chama o filho de Ilyutia, né? Isso. E aí ele fala, eu percebo que o meu filho, ele tá meio deprimido, né? E aí, pra não fazer ele pensar besteira, a gente começa a conversar sobre outras coisas, que eu sei que eu não vou conseguir cumprir, como me mudar pra uma outra cidade e começar uma vida do zero. E olha a cabeça do menino. Ele fala, papai, desafio a um duelo. Na escola zombam de mim. Aí você fica imaginando, né, coitado, né? Dizem que o senhor é um covarde, jamais duelaria, mas aceitaria 10 rublos dele. E aí o pai explica, né, que não pode desafiar ele. Também o pai não pode abrir toda a vida pra ele, né? Mas dentro da limitação ele fala. E o menino tem tanto ódio no coração que ele fala, quando eu crescer eu mesmo vou desafiá-lo a um duelo e matá-lo. E aí o pai ainda fala, não, você não pode matar, isso é contra as ordens de Deus e tal. Ele fala, então eu vou chegar ao ponto de colocar a espada na garganta dele, aí eu vou falar, olha, eu podia te matar agora, mas eu não vou te matar. Não vou. E isso também é uma coisa muito interessante, que o menino percebe a pobreza e a miséria que ele e a família vivem, e ele fala pro pai, só os ricos são felizes? E aí o pai, é verdade, só os ricos são felizes. Então eu vou me tornar um homem muito rico. Aí ele até fala que também vai entrar pro exército, e não é felizes, né? que ele fala, né? Ele fala, papai, os ricos são os mais fortes nesse mundo. E aí ele fala, isso são. mesmo. Ninguém mais poderoso que o rico. E aí ele fala, não, eu vou atrás da riqueza então, porque eu quero ser forte. E aí o menino até fala, vamos nos mudar para uma outra cidade, comprar um cavalo, o senhor pode andar nesse cavalo, minha mãe, minhas irmãs, eu não vou andar porque o cavalo tem que descansar, mas aí a gente vai fazer isso e aquilo e vamos reerguer nossa vida. E o pai, para animar o menino, concorda e tal, mas assim, ele sabe que isso não vai ser possível, né? Que ele tá até o pescoço aí de problemas e que fugir não é a melhor solução, né? E aí, enfim, chega a conversa onde o Alexei vai oferecer esse dinheiro. Isso. E aí, com muito tato, aliás, a Caterina escolheu ele por causa dessa qualidade dele. Ele começa a falar, olha, tem a Caterina, existe, ela também foi agredida pelo Dmitry, humilhada igual o senhor, e ela viu a sua situação e falou, ele é um irmão para mim, e eu queria ajudá-lo, porque eu também sofri. Então, assim, ele dá toda essa conversa, não é do Dmitry, viu? É dela e tal. E aí ele dá 200 rublos, né? Rublos, isso. 200 rublos pra ele. Eu achei muito emocionante essa parte, de verdade. Sim, de verdade. Ele pega aquelas 2 notas novas na mão e aí ele começa a perceber, olha, com isso... Primeiro ele tem todo um cuidado de falar, olha, não é dele mesmo. Isso é da minha irmã mesmo, que sofreu. Puxa, finalmente alguém olhou por mim. Olha, com isso eu vou poder dar um tratamento médico para minha esposa, para outra minha filha. Eu vou poder devolver o dinheiro para outra que deu dinheiro e não conseguiu voltar mais para a capital para poder voltar aos estudos. Ai, caramba, eu vou poder realmente comprar aquela charrete lá e fazer tudo isso que eu prometi pro meu filho. Oh, tem o fulano lá que era meu amigo e ele vai com certeza me ajudar com o emprego, eu vou conseguir mudar daqui, tudo vai melhorar. E o Alyosha vai se emocionando junto, solta suas lágrimas juntos, e é isso mesmo, puxa, que bom. Inclusive eu posso te ajudar mais, ele fala, eu vou te dar mais dinheiro e quando você estiver bem, porque eu tenho certeza que você vai se reerguer, você me devolve, não tem problema. E aí tudo indo pra um final super bonito, né, Não, então, mas até o Alexei fala, e eu vou conversar com o Dmitry, ele vai te pedir desculpa na mesma praça que ele te humilhou, sua vida vai mudar, cara, olha, agora é só ladeira acima. Aí você fala assim, nossa, que da hora, né? Putz, isso aqui não é Os Miseráveis do Victor Hugo. Mas não. O cara fala assim, você quer ver um passe de mágica? E aí o Alexei, como assim?
que de repente, né, a feição do cara mudou, ele tava todo emocionado, todo emotivo, e aí ele fica sério, e o Alexei, como assim, que passe de mágica? Ele, um passe de mágica. Aí ele pegou uma nota em cada mão, aí, quando eu comecei a ler, eu já falei, foi bom demais pra ser verdade. Uhum. E o cara amassa as notas, e aí começa um discurso, eu não vou me vender, isso seria desonroso pra mim, joga no chão, enterra na areia com os pés as notas, e começa, a minha vida é mais do que isso, eu amo muito minha família. Começa a ter lá o discurso de orgulho próprio, né? Vá contar aos que o mandaram, o boneco de pano não se vende, que era o apelido dele por causa da barba, né? Uhum. Não vende a sua honra. Exaltou, estendendo o braço. E um pouquinho mais adiante ele fala, ele começa a chorar, né? Porque você percebe que ele quer pegar o dinheiro, mas ele não tem coragem. Aí ele começa a chorar e fala chorando, o que eu diria ao meu pequeno se aceitasse esse prêmio pela nossa vergonha? Putz, foi tenso aqui, viu? Foi. E assim, e o Aliotia, ele também teve muita sabedoria ao esperar o cara sair do campo de visão dele pra se abaixar e pegar as notas. Pegou a nota, esticou e falou, agora eu vou prestar as contas a Katerina Ivanovna dos resultados da sua missão. Que pena, né? É realmente complicado, né? Mas é isso, faz parte. Bom, tem uma vingança para o Dmitri aqui, esperando por ele, por alguém que mora perto. Exatamente. Ai. Chega de especulações por hoje, eu tenho algumas aí, mas eu vou ficar só com, por enquanto, a da Catarina e do Ivan. Bom, com isso a gente termina o livro 4. Entra agora, próximo dia de leitura, no livro 5, Prós e Contras. A gente vai ler dos capítulos 1 ao capítulo 3. E vamos ver aonde vai, né? Tá bem legal o livro, eu tô gostando bastante. É aquele tipo de livro, justamente, pra acompanhar você por alguns meses. E é gostoso esse tipo de livro, porque você consegue intercalar com outras leituras mais leves, não mistura as histórias. E você vai vivendo a vida deles junto com a gente. Aquele livro que às vezes é um pouco cansativo, às vezes é super empolgante. Como a vida é, né? Sim, verdade, mas é isso mesmo, né? O ano de 2020 foi um ano muito diferente na minha vida. E aí, conversando com o Tan sobre certas coisas, eu lembro que ele falou assim pra mim, você vai ter que se benzer, hein, Carol? E aí eu falei, caramba, dava pra escrever um livro, né? Porque a nossa vida não acontece só uma situação pontual e pronto, e acabou. E 2020 daria um livro aí na minha vida, né? De quantos ouvintes, né? Isso aí é outro detalhe. Mas até aqui nos preservou e nos abençoou o Senhor, Carol. E Deus é bom em todo o tempo. Verdade. E somos gratos por isso. Então tá bom. Você tá com a gente na leitura, muito obrigado por seguir com a gente. Não esquece de compartilhar esse áudio, contar para outras pessoas. Olha, esse pessoal aí tá lendo livros com a gente, vamos ler junto. Talvez esse livro, talvez os outros que a gente já gravou, talvez novos livros que a gente ainda vai ler. Se você quer seguir nos novos livros com a gente, não esquece que a gente tem lá o nosso canal no Telegram, onde a gente lê e publica esses áudios em primeira mão. Você pode se associar em t.me/Clube Ictus, não tem custo nenhum, é tudo de graça lá. É só um lugar pra gente interagir mesmo mais profundamente com quem tá acompanhando as leituras. Lembrando que Ictus se escreve ICHTHUS. E conheça também os nossos planos de assinatura. A gente tem kits literários começando lá no infantil e seguindo até o plano adulto. Vários planos diferentes ali, com certeza algum vai encaixar com o seu perfil. Você tem tudo isso em ictus.com.br ou clubeictus.com.br são os planos. No ictus.com.br tem também link para o clube e tem todos os nossos programas de podcasts ordenadinhos ali para você conhecer. A gente não tem só esse diário de leitura, a gente tem entrevistas, tem contos, tem várias coisas que talvez interesse para você. Conheça lá então os outros áudios que a gente publica e até o próximo dia de leitura aí. Muito obrigado pela presença, até mais. É isso aí, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais.